Tudo bom, quarto ano? Vamos iniciar mais uma semana de aula, também iniciando o nosso terceiro bimestre. Olha só que legal! Nessa aula de história do nosso terceiro bimestre, não esqueçam de pegar agora o livro volume 3 de vocês, ok? Pra gente iniciar aí o nosso terceiro bimestre. Nós vamos falar um pouquinho sobre o comércio, como é que foi o desenvolvimento do comércio durante esse período. Também vamos falar como é que era o comércio antigamente, como que ele mudou ao longo do tempo. A gente vai falar um pouquinho sobre as características, das pessoas que compram e que vendem também. A gente vai aí descrever algumas das características do comércio, como é que o comércio ele funciona, como é que funciona a relação entre o comprador e o vendedor. Isso aí a gente vai conhecer um pouquinho. Mas qual é o objetivo disso daí? Qual é o objetivo da gente aprender isso na nossa aula de história? Bom, primeiramente a gente aprendeu sobre o desenvolvimento das pessoas ao longo dos anos. Falamos da pré-história, falamos do desenvolvimento da agricultura até os momentos atuais, as tecnologias, como elas se desenvolveram ao longo do tempo. E agora a gente vai falar um pouquinho do comércio, porque o comércio ele está relacionado desde os tempos antigos, desde antigamente. Então, como é que antigamente as pessoas elas compravam produtos? Porque antigamente não existia o dinheiro, não existia a moeda. O que essas pessoas faziam aí para adquirir produtos, para adquirir mercadorias? E atualmente, como é que essas pessoas fazem para comprar? Então é isso aí que a gente vai aprender na nossa aula de história. E para ajudar vocês, lá nas páginas 2 a 4 do livro de história de vocês, ok? Iniciando a nossa aula com essa imagem aí. O que essa imagem ela está apresentando para vocês? Essa imagem tem lá na página 2 do livro de vocês. Mas para vocês, o que vocês estão observando aí nessa imagem? A professora observa a pessoa com o celular e que está comprando alguns produtos, Hoje em dia, a gente pode fazer tudo pelo celular, tudo sem sair de casa, Praticamente tudo sem sair de casa. Nós estudamos, compramos, conversamos, tudo isso sem sair de casa. E antigamente as pessoas elas não tinham essa facilidade, elas precisavam aí se locomover para poder fazer alguma coisa, comprar, ou conversar, ou estudar, não é verdade? E com o tempo isso aí vai mudando, está cada vez mudando, a tecnologia ela está cada vez avançando e vocês e o quarto ano tem que acompanhar esse desenvolvimento também. E aí o que essa imagem ela pode mostrar para nós? Que atualmente, além da questão da tecnologia avançada, a gente pode também ter uma facilidade, um espaço a mais aí para fazer outras coisas também. Isso aí o comércio ele também está ajudando. Por exemplo, se nós quisermos viajar, a gente não precisa ir ao aeroporto comprar passagem, é tudo pela internet. Se a gente quiser conversar, vocês querem conversar com algum parente que está morando fora, mas está morando em outro país, você vai ter que viajar para conversar com outro parente? Não, você com um simples toque no celular, você já está conversando, matando a saudade e aí dos seus parentes que estão bem longe de vocês também. Olha só, roupas, alimentos, tudo isso a gente pode fazer pelo celular. Então a tecnologia está aí caminhando e a gente também tem que acompanhar esse ritmo tecnológico, E aí com o nosso assunto vem o comércio. Como é que
como é que o comércio hoje, tanto o comércio local como o comércio central, no sentido geral, como é que funciona? Eles vão parar de trabalhar? Não, claro que não. Eles ainda continuam trabalhando. Mas como é que é a relação desses comerciantes com as pessoas? Qual a função de cada pessoa no comércio aí? É isso que a gente vai conhecer agora na introdução do nosso assunto de história. Vamos lá. O comércio, ele é uma atividade de troca, venda ou compra de mercadorias ou serviços. Se você está precisando de algum livro, de algum alimento, de alguma coisa, você vai comprar de algum serviço também. Então, o comércio é a atividade de troca, venda ou compra de mercadorias ou serviços, certinho? As trocas comerciais, elas são importantes porque, olha só agora a pergunta aí que eu fiz para vocês. As trocas comerciais são importantes porque permitem que as pessoas tenham acesso àquilo que não é produzido por elas próprias. Então, se nós necessitamos de algo, eu não tenho como produzir. Então, eu vou atrás desse produto, atrás daquilo que eu necessito. Alimento, eu não produzo alimento, então eu vou no mercado comprar alimento. Roupas, eu não produzo roupas, então eu vou atrás de roupas, eu vou atrás de comprar. Então, olha a importância, né, do comércio para nós. Eles permitem que as pessoas tenham acesso àquilo que não é produzido por elas mesmas, por elas próprias, certo? No livro de vocês também tem essa imagem aqui. Essa imagem, ela está apresentando qual a função de cada pessoa que trabalha no comércio. E aí a gente vai conhecer agora. Nós temos lá os estabelecimentos comerciais. O que é os estabelecimentos comerciais? São os lugares onde ocorrem as trocas de produtos ou serviços, mercados, supermercados, farmácias, lojas, shoppings. Então, tudo são relacionados aos estabelecimentos comerciais. Forma de pagamento. Nos estabelecimentos comerciais, os consumidores trocam dinheiro por compras. Além de dinheiro, também podem ser utilizados cartões de débito, crédito ou cheques. Mas e antigamente? Antigamente não existia nada disso. Antigamente não existia o dinheiro, né? Depois do desenvolvimento, antes do desenvolvimento da moeda, como é que as pessoas faziam as trocas? Através dos próprios produtos. Olha só que interessante. Os colonizadores, principalmente, vamos dar um exemplo aqui, os portugueses e os espanhóis. Vamos dizer que eles estão trocando mercadorias, mas nenhum deles tem dinheiro. O que eles fazem para trocar mercadorias? Eles trocam um produto pelo outro. Eu vou dar esse tecido aqui, que eles trocavam bastante tecido, porque naquela época o tecido valia muito, então eles trocavam. Vou trocar esse tecido por essa especiaria, porque os portugueses, eles desenvolviam bastante especiarias, que eram o quê? Vamos dizer, os alimentos, os temperos também. Então, vou trocar esse tecido por este tempero. Então, eles faziam as trocas de mercadorias, trocas comerciais pelos produtos, com os próprios produtos que eles tinham. O meu tecido pelo seu tempero, o meu carneiro pelo seu pano, pelo seu objeto. Então, as trocas comerciais antigamente era realizada desta forma, certinho? Nós temos também os donos dos estabelecimentos comerciais, né? Porque o comércio, ele funciona com pessoas que trabalham dentro dele. Nós temos os donos dos estabelecimentos comerciais, que são chamados de comerciantes. Depois nós temos o funcionário, que ele é responsável pela venda das mercadorias, e ele é chamado de vendedor. Então, essa daí é uma das funcionalidades do comércio. O comércio, ele vende,
compra, troca serviços também, e tudo isso aí com a ajuda dessas pessoas, tanto do comerciante como do vendedor também, e também dos consumidores, porque se não fosse os consumidores, o comércio não existia, não estava aí a todo vapor, certinho? E aí a questão da facilidade também dos pagamentos. Antigamente, troca de produtos, atualmente o dinheiro ele já adquire o produto que você quer. E aí nós temos as facilidades, né, que até pelo celular mesmo você pode fazer o pagamento desse produto. Não precisa se locomover a um local para pagar. Então a facilidade hoje também da tecnologia ajuda isso daí, certinho? Há milhares de anos, alguns povos da África e da Ásia, como os egípcios e os mesopotâmicos, criaram técnicas que contribuíram para desenvolver a agricultura aí, que era uma forma de comércio também. Então, a base comercial, ela iniciou onde? Através da agricultura, através da troca de produtos aí, como eu falei para vocês. Dessa forma, a produção agrícola aumentou bastante e alguns alimentos começaram a sobrar. E aquilo que sobrava era trocado por outros produtos diferentes nas aldeias vizinhas. Então a troca de produtos que eles tinham aí era através dos produtos que sobravam da agricultura. Depois os colonizadores europeus também iniciaram essa produção comercial. As primeiras trocas comerciais elas eram realizadas sem uso de moeda, como é o caso aí dos tecidos que eu falei para vocês e das especiarias também, certo? Então olha como é que a linha do tempo, o desenvolvimento comercial, ele vem mudando a cada dia. Então vocês podem acompanhar no livro de vocês aí também, certo? Para casa vai ficar a página 2 do livro de história de vocês, ok? Quarto ano. Por hoje é só. Beijo e até a próxima aula. E aí galerinha, beleza? Professor Thiago de Educação Física, mais uma aula teórica para vocês, tá bom? Estamos dando início ao terceiro bimestre, hoje já pode anotar aí, ó. Dia 10/8/2020, vamos começar o terceiro bimestre com outra matéria, outro conteúdo. Qual é? Handebol, anotem aí, handebol. O que é que eu vou falar do handebol? Vou falar um pouco da história, seus fundamentos, suas regras, beleza? Para vocês entenderem um pouco aí. Aqui eu venho trazendo alguma imagem do handebol e falando um pouco da sua história, o ano, tá? Para vocês entenderem, e a atividade que eu vou passar durante aí a sequência aí nas plataformas, tá? O handebol foi criado em 1919. Por quem? Por um atleta e professor de educação física, o alemão Karl Schellens, com uma reformulação de um esporte para deficiente visual chamado Tobal. Então o que acontece? Esse cara, ele fez uma adaptação. A gente está falando sobre a história, tá, gente? Para chegar no handebol, antigamente o nome era Tobal. Por quê? Porque foi um esporte para deficientes visuais. Então ele fez o quê? Ele fez uma maneira de mudança, né? Em bola, em sons, porque acho que teria algum som para identificar, né? Porque tem pessoas que não enxergavam, outros que não escutavam, para poder fazer esse processo. E acabou, olha aí, ó, virando um dos esportes mais falados também no mundo, né? O handebol, tá bom? Tá, com essas mudanças, os seus jogadores começou a fazer parte dos Jogos Olímpicos. Com essa mudança, alguns jogadores já começaram a fazer aqui uma atividade, virar profissional e fazer os Jogos Olímpicos aí. E passou a fazer parte em que ano dos Jogos Olímpicos? Em 1972. Então faça uma comparação de ano, tá, gente? Foi criado em 1919, né? Olha o tempo, já em 1972 foi criado os Jogos Olímpicos, já fez parte dos Jogos Olímpicos. Por quê? Porque já em 1999 foi criada a primeira Federação Internacional de Handebol. A sede fica onde? Na Suíça.
Os órgãos responsáveis que é mundial. A gente está falando da história e já do handebol mundial, tá? Então vamos lá, para vocês aproveitarem a sequência e entender. O handebol foi criado em 1911 por um professor de educação física alemão. Tá? Já em 1972 teve os Jogos Olímpicos. Fez o que? Já fez parte do handebol, dessa mudança. E já em 1999 foi criada a Federação Internacional de Handebol, com a sede na Suíça. Beleza? Tá, e já no Brasil, professor? No Brasil, o handebol passou a ser conhecido a partir dos anos 30. Em que ano? Em 1940, na cidade de São Paulo. Tá? Então, vê a diferença de ano que chegou. Ó. Em 1940, chegou no Brasil. E foi para que cidade? São Paulo, onde foi formada a sua federação. E aqui eu passei alguns tópicos para vocês entenderem do handebol, que tem a empunhadura, recepção, passe, arremesso, drible e finta, tá? Tudo isso o handebol traz, né? Para a prática e para a teoria para vocês entenderem. E aqui eu venho trazendo algumas imagens de como pegar a bola, que se chama empunhadura. Isso é um primeiro fundamento. O segundo fundamento, recepção, receber. Depois vem o que? O passe, o arremesso. Arremesso para onde? Para o gol, em busca do gol. E o drible. Por quê? Porque às vezes você está ali, você tem que fazer uma jogada e fazer o gol, para passar pelo adversário. E a finta, tem diferença? Tem. Porque o drible é uma coisa básica, você vai jogar para um lado e para o outro e vai arremessar. A finta já é uma coisa individual de cada atleta, que ele tem sua personalidade, sua habilidade de tirar essa finta e fazer a jogada, tá bom? E aqui eu venho falando um pouco das regras do handebol. Tem uma duração de 60 minutos, dividido em 2 tempos de 30 minutos, tá bom? Aí tem um intervalinho de 5 minutos, né? Aí eu venho falando aqui um pouco para vocês, ao pegar a bola, quantas passadas tem que dar? É só 3 passadas. E em seguida já tem que deixar a bola em movimento e passar para o amigo, tá? A substituição é livre e por aqui eu fico. Professor, é só isso? Não, tem muita coisa pela frente. Eu fiz um resumo e nas próximas aulas a gente vai aprofundar nosso conteúdo de handebol com seus fundamentos, regras e história. Beleza? Se cuide aí e valeu! Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos iniciando uma nova semana, né? E agora usando o nosso livro volume 3, ok? Nós vamos usar o nosso livro. E a nossa primeira atividade do nosso livro de hoje é sobre um relato histórico. O que será um relato histórico? Vamos lá descobrir o que é? Vamos lá! O que é um relato histórico? Aí ele diz assim, o relato histórico é um gênero textual, mais um tipo de texto que tem por objetivo relatar acontecimentos do passado e, em geral, de forma cronológica, né? Então, vocês têm aí um relato histórico no livro de vocês para fazer a leitura e o nome se chama Energia Elétrica, tá? Nós vamos fazer a leitura do livro, ok? Vamos lá, todo mundo realizando a leitura aí da energia elétrica. Ele diz assim: leia o texto para saber como era a vida das pessoas antes da invenção da iluminação elétrica. Certamente que não era igual a que nós temos hoje. Então deve ter muitas coisas que foram atualizadas, né? Então vamos lá. Quem cuidava da iluminação eram os vagalumes. Agora, os vagalumes não eram aqueles bichinhos não que pisca, não. Era o vagalume, um ser humano que cuidava um homem. Não um inseto, é claro, mas os profissionais responsáveis por acender e apagar os lampiões das cidades.
eles eram fundamentais até 1930, quando a eletricidade ainda era artigo raro. E no lugar de lâmpadas, os postes usavam gás. Eles tinham de ser acendidos e apagados todos os dias por alguém que já eram uma iluminação e tanto. Antes deles, a rotina de todo mundo durava só enquanto houvesse a luz do sol. No Brasil, onde os dias são sempre longos e claros, isso não era um problema tão grande. Mas nos países mais frios, como a Inglaterra, isso significava ter apenas 6 ou 7 horas ativas durante o inverno. Os ingleses ficaram também impressionados com a criação dos postes a gás, que não tiveram coragem de usá-los em abundância. Em 1830, Londres só acendia todos os postes 2 vezes por ano, no aniversário da Rainha Vitória, 24 de maio, e no aniversário do Príncipe de Gales, 9 de novembro. Nos outros dias, só se houvesse uma notícia muito boa, como o fim de uma guerra. Para sair da casa à noite, adultos usavam tochas e crianças. Uma espécie de lanterna improvisada. Ela era feita com uma lata de óleo cheia de gravetinhos com fogo e tinha de ser girada vez ou outra para que não apagasse. Dentro das casas, as pessoas resolviam o problema do mesmo jeito que você faz hoje quando a luz acaba. Ligavam lanternas e acendiam velas. A diferença é que as lanternas eram à base de querosene e as velas feitas de cera. Ou seja, nada funcionava tão bem quanto agora. Os lampiões de querosene eram tão fracos que às vezes era preciso riscar um fósforo para ter certeza de que a chama estava acesa. Muito interessante, né? O texto, vamos lá. Já as velas, difíceis de conseguir, deviam ser usadas com economia. Só os ricos abusavam nos palácios grandes castiçais cheios de velas. Faziam o trabalho das lâmpadas de hoje. Quando a luz elétrica se espalhou pelo país, os acendedores de lampião não foram os únicos a desaparecer. Também sumiram o fogão a lenha, o forno a brasa, as lavadeiras nos chafariz, o banho frio. A vida de todo mundo foi completamente transformada pela invenção do americano Thomas Edison. Morar, comer e cuidar da higiene se tornaram tarefas muito mais confortáveis. Outra mudança importante com a chegada da energia foi a limpeza das casas. No Brasil, os quartos costumavam não ter janelas, assim ficavam na penumbra durante o dia e na escuridão durante a noite, deixando a sujeira pouco visível. Mas foi só acenderem uma lâmpada para verem o chiqueirinho em que eles estavam se transformando. Como sempre, também houve quem reclamasse da eletricidade. As vaidosas madames inglesas não gostaram nem um pouco quando aquelas lâmpadas brilhantes revelaram sem dó as suas rugas e imperfeições. A luz elétrica, tão boa para os papéis de paredes e os móveis, nem sempre é conveniente para as mulheres. Dizia uma propaganda na Inglaterra em 1901, o anúncio vendia sombrinhas que as mulheres passaram a usar dentro das casas para esconder o rosto da tal luz elétrica. Mas, como vocês viram aí, o inventor da lâmpada elétrica foi o Thomas Jefferson. Então, com essa invenção, muitas coisas mudaram, contribuiu bastante para o nosso viver, né? Hoje nós temos tudo mais com facilidade, né? Podemos fazer tudo dentro de casa mesmo, sem precisar às vezes nem sair na rua, porque nós temos tudo claro. Nós podemos ter guardar nossas alimentações sem que elas se estraguem, né?
e vários outros benefícios que a luz elétrica trouxe para nós. Não é verdade? Eu, pelo menos, gosto da luz elétrica, porque quando eu estou com muito calor, o que a gente faz? Vai lá e liga o ventilador, né? E se não tivesse, né? Antigamente não tinha o ventilador, porque não tinha luz elétrica, então eles pegavam aqueles lequezinho para se abanar. Vocês imaginam hoje, com esse calor que nós temos aqui em Porto Velho, nós nos abanando com leque, aqueles lequezinhos. Já tinha morrido muita gente, né? De calor. Então vamos lá. Então, o relato histórico é um gênero textual que tem por objetivo relatar acontecimentos do passado. Então, isso aqui, essa história aí, é um acontecimento que histórico do passado, né? Um relato histórico que aconteceu. Como viviam antigamente com as lâmpadas, ou sem a luz elétrica, usando lampiões e velas, né? Tochas de fogo. Como vocês assistem alguns filmes aí, do passado, vocês observem lá nos filmes como era iluminada a cidade e as casas, ok? Então vamos lá. Então agora nós vamos resolver nossas atividades, né? Como vocês sabem, o livro vem trazendo o texto, mas tem as atividades para responder. Agora nós vamos responder as nossas atividades, tá? Começando pela número 2, peguem o livro de vocês. Diz assim: esse texto apresenta informações sobre a vida nas cidades antes da iluminação elétrica. Então, o texto fala da vida nas cidades antes da chegada da luz elétrica, tá? A número 3 diz assim: no texto a palavra vagalume se refere a profissionais que acendiam e apagavam os lampiões na cidade. Só que, com isso, tirou essa profissão, ela foi o quê? Extinguida, ela acabou, né? Não existe mais esses profissionais, os profissionais com o nome de vagalumes, não existem mais, porque era somente naquela época em que não tinha luz, então eles iam lá todos os dias acender os lampiões e de manhã cedo eles iam apagar, né? Hoje não é mais necessário isso. Como vocês sabem, tem os postes aí na frente da casa de vocês. Quando está escurecendo, ela vai lá, tchum, acende. Quando está amanhecendo, ela apaga. Então, assim, com o avanço das tecnologias, né? Então, tudo isso mudou. Claro que isso foi para benefício nosso, foi bem melhor, né? Com essa luz elétrica, porque hoje nós podemos comprar as coisas e guardar e conservar por vários dias, né? Antigamente era meio complicado para fazer isso. Os produtos que você comprava, praticamente todos você tinha que logo usar ou comer, fazer alguma coisa, porque não tinha como guardar, armazenar esses alimentos, né? Então tudo isso foi coisas boas que vieram para nós, nos beneficiaram, né? Então vamos lá. Então são profissionais que acendiam e apagavam os lampiões da cidade. Aí na número 4 diz assim: de acordo com o texto, já existia energia elétrica em 1930? Copie o trecho que comprova a sua resposta. A eletricidade já existia, mas não em todo lugar. O trecho por meio do qual é possível deduzir essa informação eles eram fundamentais até 1930, quando a eletricidade ainda era artigo raro. Então, em 1930, ele diz que a energia elétrica ela já existia, mas no Brasil ela era ainda um artigo muito raro, né? Então, em 1930 ela já existia. Só que não em todo lugar, porque ela era um artigo raro ainda, né? Mas quando chegou, graças a Deus, foi para o nosso benefício. Na número 5, ele diz assim: o texto relata fatos e acontecimentos situando-os no tempo e no espaço. Que fato era comum ocorrer até 1930? Qual era esse fato? Que era comum, era corriqueiro, acontecia sempre.
Os vagalumes acendiam e apagavam os postes de gás, os postes a gás. Olha como que era antigamente. Os vagalumes, que eram os profissionais, né, que trabalhavam nessa área, eles acendiam e apagavam os postes, que era movido a gás, não era eletricidade, era a gás. Okay? B. O que acontecia nas ruas de Londres em 1830? Somente 2 vezes no ano eram acesos todos os postes a gás. Então eles economizavam, né? Porque eles usavam somente 2 vezes no ano. Uma em maio e outra em novembro. Em maio, que era aniversário se eu não me engano, da princesa, da rainha. E em novembro também, que era de um príncipe, se eu não me engano. O que aconteceu em 1901 na Inglaterra? Uma propaganda citou as vantagens e as desvantagens de ter energia elétrica. Então, a partir daí, a energia elétrica começou a se expandir pelo mundo inteiro, né? E como nós também fazemos parte do mundo inteiro, chegou aqui para nós também no Brasil. Ok? Vamos lá. Lá na número 6, ele diz assim: considerando as diferenças geográficas entre Brasil e Inglaterra, como era a rotina das pessoas nesses países na falta da eletricidade. Então ele diz que no Brasil, a rotina das pessoas no Brasil era mais longa, porque havia maior duração de luz solar o ano todo, porque nós aqui no Brasil nós temos uma temperatura mais quente, né? Então é diferente da Inglaterra. Já na Inglaterra ou Europa em geral, os países da Europa, na Inglaterra a rotina das pessoas durava menos, pois os dias tinham de 6 a 7 horas de luz solar durante o inverno, que é o contrário aqui no Brasil, né? Na maior parte do Brasil nós temos a maior claridade, bastante claridade, né, com a luz solar. Vamos lá. Número 7. Como era sair à noite na época em que não havia energia elétrica? Olha que interessante. Para sair à noite, os adultos usavam tochas e as crianças uma espécie de lanterna improvisada, feita com uma lata de óleo cheia de gravetinhos com fogo e tinha que ser girada para que não apagasse o fogo. Olha só que interessante. Hoje você, com a luz elétrica, você vai para onde você quer, você vai, você volta, né? Aliás, quando falta energia, fica todo mundo perdido, né? Mas assim, em relação a antigamente, nós estamos, no paraíso, não é verdade? Vamos lá. A número 8 diz assim, aqui no livro de vocês, diz assim: quais eram as dificuldades enfrentadas no uso de velas e lanternas dentro de casa? Os lampiões eram os frascos e era difícil de conseguir velas. Os lampiões eram fracos e era difícil de conseguir velas. Então, as dificuldades que eram enfrentadas naquela época era isso, porque além de ser uma coisa escassa, era uma realidade muito de produtos escassos, né? Que além dos lampiões eram os fracos, a luminosidade, era difícil também de conseguir as velas, né? Que hoje é bem fácil para nós. 9. O que deixou de existir ou de acontecer com a chegada da energia elétrica? O fogão a lenha, o ferro, as lavadeiras no chafariz e o banho frio. Hoje muita gente só toma banho com água quente, é uma realidade que é atual, que veio com a energia elétrica. Agora, acabou o nosso fogão a lenha, tudo bem que era um pouco mais sacrifício, era mais difícil, mas a comida era muito boa, feita no fogão a lenha. Bem mais gostosa do que a feita no gás. Mas o ferro foi um benefício muito grande, principalmente para as mulheres. Por quê? O ferro, antigamente se usava o ferro, botava uma brasa, fazia a brasa do fogo, acendia o fogo com carvão ou com um pedaço de madeira, fazia a brasa, o ferro esquentava e você passava. E era um ferro muito pesado. Então isso, quanto a isso, foi um benefício muito grande, principalmente para nós, para as mulheres.
as lavadeiras que lavavam roupas, no chafariz, né? E o banho frio que acabou, graças a Deus. É bom porque aqui para nós, na nossa região, não precisamos de chuveiro elétrico, né? Porque a nossa água ela já é naturalmente quente, né? A 10, ele diz: releia o anúncio divulgado na Inglaterra. Não. 10. Qual é a relação entre a limpeza das casas e o uso da energia elétrica? Olha só que interessante. Antes, sem lâmpadas e com quartos sem janelas, os ambientes eram pouco iluminados. A penumbra e a escuridão impediam que as pessoas enxergassem a sujeira. Então, com a luz elétrica, nós podemos enxergar qualquer sujeirinha nos cantos da casa, né? Tanto no quarto, na sala, em qualquer lugar. Isso foi um benefício, entendeu? Para nós com a chegada da energia elétrica. 11. Releia o anúncio divulgado na Inglaterra. A luz elétrica tão boa para os papéis de parede e os móveis nem sempre é conveniente para as mulheres. De acordo com o anúncio, quais são os benefícios e os inconvenientes da energia elétrica? Então, o benefício é ver melhor os papéis de parede e os móveis. Então, isso foi uma coisa boa. Já o inconveniente era deixar mais evidente as rugas das mulheres que passaram a usar sombrinhas mesmo dentro de casa para esconder as rugas, porque com a luz elétrica nós enxergamos como se estivéssemos durante o dia, né? A número 12 diz assim: esse texto é um relato histórico porque relata fatos históricos importantes e relevantes para a sociedade, né? Então, a chegada da luz elétrica foi um fato muito importante e muito relevante para a sociedade, para todos nós. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido essa aula. Deixo uma mensagenzinha para vocês que diz assim: boa semana! Não deixe de fazer algo que gosta devido à falta de tempo. A única falta que terá será desse tempo que infelizmente não voltará mais. É uma frase do Mário Quintana. Então, assim, não perca tempo, não dispense o seu tempo, aproveite esse tempo, porque esse é o único que não volta mais, porque ele só anda para frente, ele não vem para trás mais, ele não volta, tá bom? Boa semana para vocês, uma boa aula, até mais.